No leito de um rei que já fora invencível e reverenciado, a vida se reduzia a respirações curtas e ao calor de um corpo jovem. Uma vela tremulava na penumbra do aposento, e as mãos de uma serva cobrindo o velho soberano eram naquilo toda a política e todo o cuidado que restavam. Essa serva chamava-se Abissag, a Shunamita que veio aquecer Davi em sua velhice, não como figura de escândalo, mas como testemunha silenciosa de um fim de ciclo. Abissag surge no texto bíblico de forma quase fotográfica. Enviada para servir ao rei doente, de proveitosa aparência, escolhida para cumprir uma função prática e humana. A escritura é clara em um detalhe que preserva a sua dignidade e a separa de suposições sensacionalistas. Ela não o conheceu. 1 Reis 1:4. Esse silêncio sobre sua interioridade é uma exigência ética para quem a conta hoje. Não podemos atribuir a ela pensamentos íntimos ou relações que o próprio relato exclui. O que temos é a imagem potente de um cuidado humilde. Cobertores, gesto, vigilância noturna, que acende perguntas maiores sobre poder, vulnerabilidade e memória. Para entender o lugar de Abissag na narrativa, é preciso também olhar para o palácio além do quarto. Enquanto uma vela lutava contra a escuridão no aposento do rei, nos salões longínquos fervilhavam ambições. Adonias, filho de Davi, aproveitou o vácuo deixado pela enfermidade do pai para reunir convidados e proclamar-se rei. Sua tentativa de usurpação é descrita como um ato calculado. Convocou oficiais, tocou trombetas como anúncio de posição e tentou consolidar apoio entre os poderosos. Mas a história não se detém naquilo que Adonias quis fazer. Ela mostra como a fragilidade de um homem faz nascer rivalidades e como o cuidado privado se choca com o cálculo público. Se o quarto era um espaço de calor humano, a praça do palácio era espaço de representação. Ao saber da conspiração, Davi reagiu não apenas como pai, mas como rei. Ordenou a unção de Salomão, ato que, segundo a tradição, selava a legitimidade divina e legal. A unção funcionou como resposta direta às maquinações de Adonias, criando uma linha decisiva na sucessão. A narrativa bíblica registra a tensão. Adonias, temendo pela sua vida, busca refúgio no altar, e o palácio, por sua vez, divide-se entre lealdade e medo. A aparente insignificância de Abissag toma novo peso logo depois, quando Adonias, já sob a proteção do altar, faz um pedido que, à primeira vista, parece apenas humano: quer a jovem por esposa. No entanto, muitos estudiosos interpretam esse gesto numa chave cultural e política. Em contextos antigos, tomar a mulher associada ao leito de um monarca podia simbolizar a apropriação da autoridade e da continuidade do trono. Não necessariamente um ato de desejo pessoal, mas uma reivindicação simbólica de legitimidade. Portanto, pedir Abissag era para Adonias algo mais do que desejar companhia. Poderia ser uma tentativa de encenar uma sucessão paralela, uma forma de dizer: eu assumo aquilo que pertence ao rei. É importante frisar que essa leitura é uma interpretação histórica-cultural, uma lente que ajuda a explicar por que o pedido incendiou a corte, e não uma certeza absoluta que o texto reivindique explicitamente. A solicitação de Adonias foi ouvida por Batseba, mãe de Salomão, que soube transformá-la em alerta. Ela foi ao encontro do filho e esposo fato. Se Adonias mantivesse aquela pretensão, ele poderia estar criando um precedente perigoso. Salomão, jovem e consciente do precário equilíbrio do novo reinado, agiu com a frieza e a determinação de quem entende que a estabilidade política às vezes exige providências severas. A decisão de ordenar a morte de Adonias aparece na narrativa como medida final de consolidação. Uma ação política que cala um pretendente e, ao mesmo tempo, envia uma mensagem sobre quem detém o poder. Não cabe aqui celebrar ou demonizar em termos simples. Tratou-se de um cálculo de segurança dinástica, em um mundo onde a sucessão era muitas vezes sinônimo de sobrevivência.
Neste emaranhado de afetos e interesses, Abissag permanece, por assim dizer, inalterada em sua condição textual. Não protagonista de ambições, mas figura cujo papel prático iluminou toda a cena. A sua presença exigiu de nós um tipo de leitura que vai além do rumor palaciano. Ela nos obriga a perguntar: como reconhecemos aqueles que servem nos bastidores? Como honramos o cuidado que sustenta líderes e instituições, quando ao mesmo tempo vemos o cuidado ser instrumentalizado por razões de poder? A história de Abissag nos confronta com a dignidade do serviço anônimo e com o risco de transformar humanos em símbolos de legitimidade. Há ainda uma dimensão teológica e ética nesta narrativa. O poder, mesmo o mais ungido, é humano e vulnerável. A autoridade encontra seus limites no corpo que envelhece. A cena do leito escancarou essa fragilidade e mostrou que nem mesmo o rei das canções e das vitórias está imune ao declínio físico. Por outro lado, o cuidado de uma jovem serva, sem palco e sem registro de pensamento, recorda que a história muitas vezes é sustentada por gestos que não entram nas crônicas de glória. Honrar cuidadores, reconhecer o valor do serviço cotidiano, é uma resposta prática e espiritual a essa memória. Ao aplicar essas lições hoje, podemos pensar em termos simples e concretos. Valorizar quem cuida em casa, na igreja, em instituições. Evitar reduzir pessoas vulneráveis a instrumentos de projeção. Construir instituições que protejam tanto a sucessão legítima quanto a dignidade de quem serve. Não é necessário buscar paralelos históricos perfeitos. As aplicações são analogias que nos ajudam a agir com prudência e compaixão no presente. A ambivalência moral do episódio, onde há cuidado puro e ao mesmo tempo manobra política, nos impede de fechar o caso com uma moral única. É justamente essa abertura que torna a história útil para a reflexão. O legado de Abissag, portanto, não é apenas ser a jovem que aqueceu um rei ao fim de sua vida. Seu legado é lembrar que o calor do corpo pode ser tão decisivo quanto um decreto, que a presença discreta forma a textura das grandes mudanças e que a voz dos pequenos nem sempre aparece no registro dos vencedores. A narrativa preserva-a como testemunha muda, como um lembrete de que toda sucessão humana passa por gestos simples e por escolhas duras. Se esta reflexão sobre figuras pouco conhecidas da Bíblia lhe interessa, curta e acompanhe para mais estudos como este. E se você cuida de alguém, seja um idoso, um enfermo, um parente, leve consigo a reverência que essa história inspira. Não subestime a força dos pequenos atos de cuidado. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre dignidade no serviço. Que a lembrança de Abissag nos faça mais humanos. Reconhecer fragilidade, honrar serviço e buscar que o poder seja usado com justiça e compaixão. Que dessa memória venha paz para quem serve e sabedoria para quem governa. Que Deus vos abençoe. Fiquem em paz.